Glória a Deus. Vamos à predicação de hoje. Se encontra no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo número 9. Fui pelo Volvino. Aí tá. A hora melhorou. São Marcos, capítulo número 9. Todos encontraram? Evangelho de Marcos aí? Bueno, é esse evangelho que é mais, vamos dizer, é mais pequeno. É mais pequeno que os outros. Parece que é uma síntese de todo o que isso Jesus. Pero aún assim, há pontos claves nesse evangelho, a qual eu quero falar hoje nesse passagem específico, a partir do versículo 1, vamos estar lendo, pontos claves a los quais devemos ter em conta, e para poder entender, para poder ter em conta, eu tenho que entender um pouco também do contexto desse momento, não? Quantos porque eu ia bablar outra coisa. Eze, você me pode contar as pessoas, por favor? Porque eu já me preocupo depois com a Santa Cena, não? Pero o que eu ia dizer, sempre ensinei acá, e vocês já sabem, já falei 1 milhão de vezes, que a Bíblia foi difícil de ser escrita, não? Difícil, não tínhamos um birome, um papel, não tinha computadora. Ou seja, a escrita já era difícil em si, então, por as pequenas coisas que aparecem na palavra, temos que dar grande atenção. E para entender a Bíblia, interpretá-la, eu tenho que entrar no contexto de eles. Eu tenho que entender como eles entendiam, porque, ao final, nós outros somos pessoas do século 21, mas já aqui, a ver? Sacano, Jerônimo, todos nasceram no século passado. Todos, não? Karen também. Não me venha dizer que não. Vanessa também. Todos hemos nascido no século passado, né? Ou seja, no século 20, mas já que estamos no século 21, estamos muito lejos de los personagens bíblicos. E devemos interpretar e entender a Bíblia como eles entendiam, para poder sacar proveito para nós outros, não? Para sacar esse entendimento para nós outros. Me prender acá aqui. É no verano. Eu amo o inverno. Não, eu amo o verano também, eu amo todo, não? Pero no inverno tem suas vantagens e suas desvantagens, não? Às vezes nos congela o dedo no inverno. Pero bueno. Vamos a ler, sem mais entramos no texto e vamos a ver que eu quero falar de la religião, quero falar do reino de Deus versus la religião, que parece que é o mesmo, pero não é o mesmo. O reino de Deus transcende a nossa visão solamente superficial de religião. Essa visão de religião é a visão de cumprir normas e ditos que nos são ditos que deveríamos hacê-lo só pelo simples mérito de hacê-lo. E o reino de Deus é muito mais profundo. Vai muito mais allá. Diz assim, também lhes digo, ou seja, também los digo, por quê? Porque havia dito outras coisas antes, então, senão, Jesus. Empeça dizendo, também lhes digo, ou seja, antes ele estava sendo uma exposição acerca de algo. Sempre quando vamos a ler um texto, também teremos que entrar no contexto, e no que estava escrito antes e no que está escrito depois, porque sempre sigue uma história. Não, dificilmente se corta e habla de algo completamente diferente. Não é assim que funciona. Às vezes sim, pero não sempre. Também lhes digo, de certo os digo, que há alguns de los que estão aqui que não gostarão da morte até que hajam visto o reino de Deus venido com poder. Ou seja, Jesus estava falando, de que Jesus estava falando? De uma ressurreição e o reino de Deus venindo com poder e grande glória, que era a visão de Daniel, não? Apocalíptica de Daniel, que eles tinham
acorda-se que o Apocalipse, todavia, acá não existia, porque não havia sido escrito, todavia. O Apocalipse foi de quase um dos últimos livros a ser escrito, não? Foi dado já por Juan, né, na isla de Patmos, quando ele já estava já em exílio, quando já havia morto todos os outros apóstolos e quedado solamente Juan. Então, o que eles estavam entendendo acá, segundo as palavras de Jesus, é que realmente Jesus ia vir com esse poder e grande glória. Estou gravando, pero solo al áudio hoje. Não estou gravando o vídeo. Vocês não podem me ver aí no canal, não, pero podem me ouvir. Porque, bueno, por muitos motivos. Por causa dos cables que é curtido, e para me poner toda a câmera e tudo mais. Aí eu pus, por exemplo, a de Mercury saiu sem áudio, porque movi o cable e então se por las dúvidas, para não passar isso, eu estou gravando só o áudio e depois eu pongo já e a gente escuta, não? E bueno, mais por isso que não estou gravando. Não vão poder contemplar minha hermosa beleza, não vão poder ver-me. Hoje não se vai poder ver-me. Pero bueno, vão poder escutar-me aí, os que faltaram, não, os que estão em casa. Bueno, não degustarão a morte até que haja visto o reino de Deus. E o reino de Deus, eles creiam que esse reino messiânico ia vir com poder, com grande glória, ia arrebentar com seus oponentes, que nesse caso acá era Roma, era o governo romano, não? Que já estavam bajo la jurisprudência, vamos dizer, jurisdição do governo romano, e que ia vir o Messias, que para eles era o tipo Salvador, que realmente lo é Jesus Cristo, ia arrebentar com todo. Pero Jesus vindo de uma maneira diferente, e isso com que eles se confundiram acerca de Jesus. E nos passa hoje, no cristianismo moderno, aos quais estamos acá reunidos nesse lugar, que a nós outros também, às vezes, nos passa o mesmo. Creemos que Jesus vai atuar em nossas vidas de uma maneira tão sobrenatural e transcendental, que não nos damos conta del mínimo, del básico da fé, del tão poderoso e maravilhoso que é a salvação. Não degustamos da salvação e não entendemos o que é realmente ser salvo. Nós outros quedamos assim, como a la deriva, como um barco em alta mar, pero sem remos, se for sem vela, não? Se for movido a vela, se for movido a motor, sem combustível, sem o motor funcionar. Como um barco à la deriva, sem entender. E escutamos vozes de acá e vozes de allá. E, al final, quem tem a interpretação correta da Bíblia? E temos que buscar e entender. Primeiramente, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, não? A maneira primeira é interpretar a Bíblia, entendendo todo o seu contexto, como um simples texto da escola, não? Na secundária, na primária nem tanto, as maestras estão tentando assim com que os PIB aprendam a ler, todavia, pero na secundária já tentam a desenvolver essa ideia da interpretação de texto, de agarrar um texto e dizer, o que isso dizia Chavon, não? Que escreveu? Imagina que um texto de quando a Argentina se volveu república, de um texto de cerca de 200 anos, já é um texto muito difícil de entender, e é um texto muito cercano a nós outros, comparado com a Bíblia já escrita há 2000 anos. Eu estou falando esse ocorrido, não? Há ocorridos da Bíblia que já estão 4.000 anos, 5.000 anos. Então, se devemos entrar aí. Os próprios contemporâneos de Jesus não entenderam sua missão, o que ele queria ser, o que ele vindo a ser, o que é, afinal, o que é realmente esse reino de Deus, esse tão famoso reino de Deus, que agora há igrejas por aí que predicam o reino, que se dizem que fazem parte do reino, pero fazem qualquer coisa, estão solamente presos no Antigo Testamento, crendo que esse reino era o reino escatológico do Antigo Testamento, a los quais os autores mesmo creiam dessa maneira. E Jesus Cristo vindo e disse, não é isso. Meu reino não é comida e nem bebida, meu reino é amor, é perdonar, é ajudar, é amar.
esse és mi reino. E seguimos lendo. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacobo e a Juan, ou seja, solamente 3 de los 12. Acorda que Judas aí era buena gente todavia, não havia traicionado a Jesus, nada. Agarrou 3 de los 12 e los levou aparte, solos a um monte alto, e se transfigurou delante de ellos. Ou seja, a figura de Jesus tinha a figura normal de um ser humano, como qualquer pessoa, e ele tomou uma figura diferente, e seus vestidos se volveram resplandecentes. E essa figura cá, que Jesus empieza a tomar, é uma figura um pouco apocalíptica, de lo que figura essa que vemos relatada tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse. E começamos a ver algo diferente, não uma forma humana, normal e corrente, com vestido normal, que eles se vestiam com vestido, não era lá a indumentária de eles. Bueno, até hoje, não? No outro dia, um aí se assombrava que o chavão escocês se casou de pocheira, não? Pero eles usam já pocheira, é sua tradição. Bueno, já, todavia, os países árabes não usam essa roupa que parece uma túnica, não? Parece não, é uma túnica que parece um vestido. Diferencia porque eles usam pantalão, não? Pero nessa época, eles usavam como um vestido diretamente. E seus vestidos se volveram resplandecentes, versículo 13, estou lendo, muito blancos como a neve, tanto que nenhum lavador em la terra los podia ser tão blancos. Acorde-se também que branco não existia, não existia nesse momento. Hoje é branco praticamente existe. Vemos roupas blancas e muito blancas. Nesse momento não existia ele branco. Tá bem? O color mais branco que eles viam era o color expressado na natureza, porque seja por um algodão, não? Por la neve, pero não existia em la tela. Eles não conseguiam chegar a esse color, não? Isso daí foi por processo já industrial, não? De nossos dias que conseguimos chegar a esse color totalmente branco. E por isso ele faz a comparação cá de como la neve, tanto que nenhum lavador na terra os podia ser blancos, por suposto, por mais que lavara, não se podia. E lhes apareceu Elias com Moisés, que falaram com Jesus. Ou seja, estavam 2 personagens históricos que para eles simbolizavam, um simbolizava a lei, que era Moisés, e outro simbolizava os profetas, que era Elias, simbolizando todo o que eles tinham como figura de algo que era de Deus. O que era de Deus para eles era solamente os profetas e a lei. A lei era expressa pelos sacerdotes e administrada pelos sacerdotes, e os profetas proferiam palavras de parte de Deus. Então, se para eles era toda a representação, era a representação máxima, não? Por exemplo, se um vai representar o país Argentina, a qual estamos, como se vai representar? Por os símbolos pátrios, não? E por la bandeira é o hino, não? Por isso, nas Olimpíadas ou nos deportes em geral, não? No futebol se canta o hino quando joga a seleção. Por quê? Porque está simbolizando que isso é a autoridade máxima, está simbolizando que esse país que o país existe, a Argentina, porque tocou su hino. E acá está representando a lei e os profetas. E eles quedaram admirados. Realmente é algo que nunca nós outros hemos visto. E seguramente nós outros nunca hemos de ver. Porque isso é um acontecimento único, transcendental, que passou acá na terra por meio de Jesus Cristo. Então, lhe apareceu Elias e Moisés e falavam com Jesus. Então, Pedro disse a Jesus. Pedro se sobressalia sempre delante de seus companheiros, não? E já queria dar uma ideia e dar a boa nova e dizer algo e demonstrar saber o que ele sabia, ou pouco que ele sabia. Perdão a redundância, pero o pouco que ele sabia, porque ele não era um doutor da lei, afinal ele era um pescador, não mais, e de Galileia, que há diferença.
Porque los de Galileia, eu já he explicado na escola bíblica, eram os que estavam lejos del templo, lejos del sur, os que estavam já rechaçados já arriba no norte, aqueles que já haviam se mesclado com outras culturas e com outros pueblos. Sem embargo, los del sur já eram aqueles judios natos, aqueles judios verdadeiros, aqueles, entre comillas, servos de Deus verdadeiro. E Pedro estava já, então você queria explicar todo o Jesus? Digo, Jesus, maestro, bueno é para nós outros que estamos aqui. Ele viu que momento bueno, e às vezes um momento onde há uma manifestação espiritual e que todos nós outros podemos sentir, a lo qual só lhe passar na Santa Cena, que é um momento maior de unidade, coinonia, de manifestação espiritual entre os irmãos. Por quê? Porque todos ustedes se puseram al dia com Deus, se puseram na pila, quiseram estar aqui, e hoje estão. Então, isso já é maravilhoso. Não? Por exemplo, hoje somos infinitamente mais que ayer. Um exemplo, não? Pelas 19 horas, a escola bíblica também. Podem vir para a escola bíblica. Glória a Deus. Podem vir. Vamos. O pastor tem que sempre não dar uma advertência com amor. A escola bíblica é muito importante. Então, eu dizia que às vezes, quando há uma manifestação mais visível e espiritual, nós outros todos tembramos lá manitos e não sei, não? Sentimos, eu senti, me quedei com pele de gallina. Eu tenho a pele derretida, por aí calor nesse momento. Estou parecendo um chanchito assado, não? Estou acá me derretindo. Hablei chanchito, não pode, né? Lá dieta, estamos de dieta. Ouvidade de chancho. E eles também sentiram o mesmo, ou seja, a religião, e eu não tenho um entendimento bueno e completo acerca de Deus, sempre me vai se sentir bem quando eu vejo uma manifestação espiritual. Pero nossa fé não está baseada em manifestações espirituais, nossa fé transcende. Aqui, eu vejo uma cura, não estou predicando com isso de encontro aos milagres. Os milagres são maravilhosos, eu sou fruto de um milagre, não? Eu iba morir, estou acá vivo. Não predico de encontro aos milagres, sino que nossa base de fé e prática não são os milagres, sino crer em la palavra de Deus, nas instruções que nos dá a palavra de Deus. Isso é o mais importante, para que não nos tornemos meros religiosos, que hagamos a coisa solamente por religião. E disseram, Jesus, é muito bueno que estivemos aqui. E hagamos, sabe o que? Vamos a ser 3. 3, 1, 2, 3. 3 empanadas. Não era empanada. Tenho hambre, não? Era enramadas. Vamos a ser 3 enramadas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para ele. Que lindo, não? José, vão a ser 3 aí, capijas, 3 lugarzitos para adorar, 3 lugares para tocar. É isso que queremos no cristianismo. Pare de sofrer. Já escutaram essa frase por aí, não? Queremos escutar, pare de sofrer. Queremos escutar que acá há uma água que te vai sanar, se vós tomar. Pero hay que dejar tu platita, não? É assim que hacen e comercializam a fé. Pero quem tem a culpa? Como diz o dicho, a culpa não tem los chanchos, não? Sino los que dão de comer. A culpa é nossa que alimentamos todo esse mover estúpido e ignorante. Pero porque queremos tocar, somos como os discípulos de Jesus. Os tipos estavam caminhando com Jesus há tanto tempo e não haviam entendido nada. E Jesus aí habla com eles para que se manifesta a eles, para que eles pudessem entender. Por quê? Porque eles estavam tanto tempo com Jesus e todavia não haviam entendido nada. Que triste, não? É quando estamos com Jesus, caminhando, congregando-nos na igreja e não entendemos nada. É muito triste. Me suele passar que eu tenho que falar, às vezes, com pessoas que estão 30, 40 anos no cristianismo e não entenderam praticamente nada. O mínimo é básico.
de lo que é o reino de Deus e vivem uma extremada religiosidade. Por qualquer coisa se ofendem, por qualquer coisa deixam de congregar-se, por qualquer coisa, como dijo Pablo, eu quisera dar alimento sólido, eu queria dar um assadito a ustedes, algo sólido, algo que se pode digerir, pero ustedes só querem tomar leite, não? Pablo está falando que queria se profundizar, porque Pablo teve uma revelação tremenda de Deus, porque ele subiu em visão, foi arrebatado até os céus, e pudo ter uma visão muito grande e completa acerca de Deus, pero não pudo falar a gente. Ele explica isso na Bíblia, não? Ele não pudo. E bueno, e glória a Deus, graças Senhor, graças porque tudo o que Deus faz é perfeito, não? E se a Bíblia com o conteúdo que há, já há tanta divisão no cristianismo, não? Imagina se tivesse mais conteúdo, não? Já demasiado o que Deus nos ha revelado e demasiado a falta de entendimento nossa acerca do que Deus ha revelado. Os apóstolos não entenderam. Vamos a ser 13 hermanadas, uma cá para... Não, Jesus no meio, tem que dar no meio Jesus, não? Jesus no meio, Elias de um lado e já do outro lado Moisés. Pero não era isso que Jesus queria. Jesus não queria que eles tivessem algo para tocar. Há algo muito mais grande de Deus para nós outros, é acá. É Deus vivendo acá dentro de nosso coração. Não necessito tocar, não necessito uma rosa ungida, não necessito caminhar por la sala, não necessito mantras de orações ou rezas, não necessito deixar a Bíblia aberta em Salmo 91, não te vai passar nada. O diabo não tem medo de isso. O diabo não se vai por isso. Eu necessito submeter-me à enseñança de Jesus, à enseñança bíblica de Jesus. Não a enseñança bíblica por mera enseñança, porque se eu também me submeto a uma enseñança bíblica só por el mero hecho de eu saber da Bíblia, eu me torno um doutor da lei. Solamente isso, um tipo que sabe de toda a lei, sabe interpretá-la, pero que não pratica. Jesus nos hace e nos chama a atenção, nos hace com que pratiquemos, nos instrui, nos diz que temos que praticar e nos demonstra que essa prática nos vai levar uma vida maravilhosa, como eu predicava ayer em la manhã. Creio que foi Salmo 100, versículo 3, que eu prediquei ayer la manhã. Depois vem, já, creio que foi 8 minutos, no mais, 9 minutos. Não como hoje, que vou me quedar cá mais ou menos 1h30, não? Todavia são 20 minutos. Não, mentira. Tampouco tanto. Vamos terminar. Aí, o próprio escritor habla, não? E é gracioso que Marcos, ele seguramente, ele escutou esse evangelho de Pedro. Por quê? Porque Marcos, quando Jesus... Agora não estou seguro se ele nasceu depois que Jesus morreu, ou se ele nasceu nesse inteirinho. Jesus já estava morrendo e Marcos nasceu, era um bebê, não? Marcos não foi discípulo de Jesus nesse sentido de caminhar com Jesus diretamente. E ele buscou essa instrução de Pedro. Pedro lo dijo a ele. Então, o versículo 6 diz, porque não sabia o que falava. Claro, esse Pedro não sabia o que falava, porque estavam espantados. Então, por isso ele não sabia o que falava. Não, vê que quando vemos a manifestação espiritual que damos assim, não entendemos nada mais, nos ouvidamos de todo da Bíblia. Então, se vino uma nuvem que lhes isso sombra, e desde a nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouí. Isso Deus está falando a nós outros hoje. Essa nuvem era Deus manifestando, Deus Padre, falando a Deus Hijo, esse é meu filho, a ele ouí. Então, se devemos ouvir a quem? A Pedro, a Jacobo, a Jesus, a Juana, a Elias, a Moisés, a Abraão. Sim e não. Sim, seja estão falando de Cristo, seja estão apontando para Cristo. E não, seja estão falando solamente de leis, de momentos humanos, de momentos que... Porque eles também foram homens e tiveram sujeitos a los mesmos erros que nós outros. Não? A Bíblia diz que
Elías era um homem sujeito a las mismas pasiones nuestras, a cometer os mesmos errores nossos. E logo quando miraram, não viram mais a nadie consigo, sino Jesus solo. E descendendo eles del monte, les mandou que a nadie dissessem lo que haviam visto. Sino quando el Hijo del Hombre houvesse ressuscitado de los mortos. Ou seja, eles não podiam falar o que viram até que Jesus ressuscitara. Nada que ver com o que passa hoje, não? As igrejas, quanto mais, entre comillas, pseudas manifestações espirituais, mais hacen propagandas para que mais elas estejam llenas. Sim ou não? És assim, venga cá que tu vai ser sanado. Parar? Quem sou vós? E se Deus não quiser sanar, Deus sana. Eu sou o testigo vivo que Deus sana. Eu ia morrer e Deus me sanou. Ora, e se quando Deus não quer sanar? Porque ao final um dia vamos ter que morrer, ou não? Ou alguém crê que vai ser como é que é o nome do chavão? É tipo que nasceu viejo e depois a história dele, maravilhosa, extraordinária. Não viram na película? Hã? Tem um nome aí em inglês aí. Bueno, vamos a terminar. Eles não entenderam nada e quero terminar com a explicação que Jesus dá. Versículo 10. E guardaram a palavra entre si, discutindo que seria aquele de ressuscitar de los mortos. Que é isso? Eles não entendiam, não estavam entendendo bem, porque aún nesse momento havia uma discussão entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus creiam que havia ressurreição e os saduceus não creiam, não? Então, eles estavam aí e perguntaram dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venga primeiro? Respondendo ele, lhes dijo, ele quem? Jesus, dijo a eles, não? Elias, a verdade, vendrá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito, del Hijo del Hombre, que padezca muito e sea tenido em nada. Ou seja, o que passou com Jesus. Padeceu muito e para eles, Jesus não foi nada, uma basura. Que é isso, pastor? Sim. Pergunta a um judio, quem é Jesus? Não lo crê, não festejam Navidad, não lhe importa a Páscoa, não habla da ressurreição de Cristo, sino del Éxodo. Então, para eles, Jesus foi simplesmente nadie. Inclusive, outras religiões, como que seja o islamismo, respeita um pouco mais a Jesus, dizendo que foi um grande profeta e tudo mais, pero los judíos não. E mirar a resposta de Jesus, pero os digo que Elias já vino, e lhe disseram todo o que quiseram, como está escrito dele. E quem era Elias que ele se referia? Aí, dijeron, já escutei. Juan Bautista. Esse era ele Elias, não de reencarnar, não, porque os espíritas agarram estes textos para dizer que Jesus habla de la reencarnação, não. Quando habla el espírito na Bíblia também se refere al sentir, a la mesma linha, a la mesma bajada de predicação. E foi essa que isso Juan Bautista. Então, no dia de hoje, basicamente, o que quero dizer que a religião nos enceguece. A religião, no sentido del mero sentido de cumprir meros ritos, ou seja, ele pastor ou a denominação a qual frequento diz, vós tem que ser isso, e vós se adapta, não, a esse sistema e diz, eu sou um filho de Deus, não mato, não fumo, não me prostituo, não uso droga, não traiciono minha mulher, sou re bueno, não? Essa é no mínimo de nossa obrigação justamente, porque todavia tenho soberbia, tenho envidia, tenho lascívia, tenho enojo. Quantos pecados temos? Se me quedar falando acá de pecado, temos muitos pecados, infinidade de pecados. Pero
o principal é saber que Jesus Cristo morreu naquela cruz e por nossa fé nele, nessa morte, nesse sacrifício que ele hizo por nós outros, temos acesso ao Padre. Ai, pastor, é assim de fácil. É assim de fácil. Porque se for difícil, não é como. Não é como eu ser algo por mim mesmo para que eu me acerque a Deus, sem que Deus antes haja hecho algo. Isso explica o livro de Hebreus. Ele diz, ele sacerdote queimando já todos os dias as ofrendas, não pode ser nada santo, não pode ser nada diferente. Lá a transformação de nossa mente vem por ele simples hecho de eu aceitar Jesus Cristo verdadeiramente em meu coração. Então, sem peça, o que chamamos la metanoia em grego, não? É câmbio, a transformação, é câmbio de entendimento, é câmbio de direção. Isso é arrepender-se. E por arrepender-se e ter fé, eu logro a ter a salvação em Cristo. Porque Ele já lo hizo a obra. E nesse exato momento vamos a passar um momento de Santa Cena. Porque Ele hizo a obra. Ele já deu isso todo a já naquela cruz. Então, vamos orar para terminar essa predicação. E depois vamos passar para o momento de Santa Cena. Padre, te damos glória, graça, por tus bendições, por tu fidelidade, por tu amor, por tu justiça. Graça porque estamos reunidos em tu nome. Uma vez mais, Senhor, estamos aqui para compartilhar desse pão, para compartilhar desse vinho, Senhor, que simboliza tu corpo e tu sangue derramada naquela cruz. Antes te damos graça por essa palavra ministrada nos nossos corações. Ajuda-nos a ser tua vontade cada dia mais e mais e a caminhar segundo tu queres que caminhemos, Senhor, para o honor e glória do teu nome. Te damos glória e graça no nome de Jesus. Amém.